Não foi um ataque terrorista, nem uma elaborada ação de hackers mercenários. O apagão cibernético que deixou o mundo em pânico na sexta aconteceu pela prosaica falha na atualização do software de uma única empresa. Mas ele serviu para escancarar quão frágil é a infraestrutura digital em que depositamos nossas vidas. O que podemos aprender com esse problema titânico? A crise demonstrou que confiamos muito nos sistemas que gerenciam os serviços que usamos e como as empresas estão pouco preparadas para continuar operando diante de uma falha crítica, mesmo resultando de um problema simplório como nesse caso. Ele aconteceu por um dos maiores benefícios do mundo moderno, que é a de termos serviços digitais constantemente atualizados e operando na nuvem. Apesar de trazer benefícios inegáveis em custos e, ironicamente, em estabilidade, essa configuração também pode fazer uma falha desastrosa se espalhar rapidamente, como nesse caso. E pensar que a internet nasceu em 1969 por encomenda dos militares americanos que queriam uma rede descentralizada em que, se alguns computadores fossem destruídos por um ataque soviético, os outros continuariam funcionando. Agora, a pane de sexta esclareceu que atacar a infraestrutura digital é a forma mais rápida e eficiente de submeter qualquer nação, algo explorável, né, em guerras e chantagens. O apagão, né, nos lembrou também que, apesar de acharmos que a internet é algo etéreo, né, ela depende de fazendas de servidores que consomem quantidades absurdas de energia. Além disso, intermináveis cabos físicos transmitem um volume colossal de dados, até mesmo cruzando oceanos pelos seus leitos. Nesse cenário, quando se pensa em um conflito entre nações, sabotar a produção dessa energia ou literalmente recortar os cabos submarinos pode fazer o inimigo entrar em colapso instantaneamente. E essas estratégias são bem reais. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Diante de tantas preocupações, governos e empresas tentam se proteger. Então, como o apagão de sexta aconteceu de maneira tão devastadora? O problema recai sobre uma atualização de rotina de um componente do software Falcon Sensor da empresa americana de segurança cibernética CrowdStrike. Para proteger um computador contra, por exemplo, um vírus, ele precisa ser mais poderoso que o invasor, não? Assim, o programa ele é instalado nas camadas mais, digamos, mais internas do sistema operacional, sendo carregado antes de qualquer malware, né, que poderia sabotar a execução do próprio antivírus. Uma falha no código da atualização desse módulo na sexta gerou uma instabilidade no Windows, que é o mais usado em servidores do mundo todo, não? E com isso, o sistema operacional da Microsoft caía na famosa tela azul, não? Que para o equipamento inclusive para evitar problemas maiores, como a corrupção de dados. Só que como o Falcon é uma das primeiras coisas executadas quando o computador é ligado, ele travava irremediavelmente. Foi isso que aconteceu. E aí, milhares de empresas e instituições que são clientes da CrowdStrike ficaram de joelhos. A Microsoft estima que 8 milhões e meio de computadores tenham sido afetados, o que parece muito, né? Mas isso representa apenas 1% das instalações do Windows. Bom, o problema ele foi rapidamente identificado e corrigido para evitar mais vítimas que se propagasse para mais lugares, né? Só que apesar do módulo defeituoso ter sido distribuído online, a correção precisa ser feita em cada computador por um profissional de TI, que é um processo penosamente lento, não? E aí, a resiliência cibernética das empresas e das instituições, ou seja, a sua capacidade de prevenir, de resistir e de se recuperar de um problema digital, além de continuar operando caso o pior aconteça, foi posta à prova e falhou miseravelmente.
elas dependem umbilicalmente, né, dos seus sistemas e pararam de funcionar, ou então operaram de uma maneira muito precária, né? E o mercado não perdoou a CrowdStrike, não. Criada há 13 anos e com quase 8.500 funcionários, o seu valor de mercado derreteu mais de 12 bilhões de dólares na sexta. O George Kurtz, que é o fundador e atual CEO da empresa, perdeu sozinho 338 milhões de dólares. Bom, apesar de enormes não, os prejuízos causados pelo apagão cibernético da sexta seriam apenas uma pequena amostra do que aconteceria no caso de uma guerra cibernética entre grandes potências. E os já citados cabos submarinos seriam alvos preferenciais. Repousarem no leito de oceano não nos garante nenhuma proteção, né? Pelo contrário, torna a sua defesa difícil diante de frotas especializadas em cortá-los, não, e grampeá-los. Estados Unidos, Rússia, China e possivelmente outros países possuem embarcações para esse tipo de sabotagem. Segundo a empresa Telegeography, existem mais de 600 cabos submarinos ativos ou planejados, que se estendem por 1.400.000 quilômetros. Muitos têm a espessura de uma mangueira, né? Mas transferem 200 terabytes por segundo. Os Estados Unidos e a Europa são conectados, né? Veja só, Estados Unidos e Europa, não? Só 17 cabos conectam os dois. Por isso, isolar um do outro não seria tão difícil, né? Todo ano, 100 cabos são danificados no mundo por acidentes navais ou atividades sísmicas nos oceanos. Em compensação, reconstruir essa infraestrutura é algo lento e caríssimo, porque há apenas 60 barcos capazes de fazer isso no globo. Sem esses cabos, nós ficaríamos sem buscadores, sem redes sociais, quase tudo em nossos smartphones e computadores pararia de funcionar. Mas esse prejuízo ainda seria pequeno diante do enfrentado por empresas e instituições, no caso de uma guerra como essa, não? Porque, enfim, paralisando o comércio, a indústria, os serviços, o mercado financeiro do mundo inteiro, não? O que provocaria uma recessão sem precedentes. Felizmente, o que aconteceu na sexta foi apenas um bug de computador. Não? Devemos encarar isso, assim mesmo, não? Como um treinamento para algo mais grave que eventualmente aconteça. Não como uma visão apocalíptica, nós estamos à beira de um conflito, talvez até estejamos, mas não sei. Mas como o despertar para boas práticas que, no final das contas, né, melhorarão o nosso uso da internet. A segurança e a redundância devem estar na essência da vida digital e devemos ter sempre alternativas para crises. Somos uma sociedade de dados, né? E essa é uma realidade inescapável. Por isso, um uso ético desse ativo fundamental e um cuidado rigoroso com a infraestrutura física e lógica são absolutamente críticos hoje. Que a crise gerada pela CrowdStrike, né, sirva pelo menos para esse aprendizado, não? E que eventuais paralisações futuras aconteçam apenas por causa de uma possível tradução do seu nome, né? CrowdStrike, a gente poderia dizer que é greve geral, né? E não por outro colapso na internet. É isso aí, meus amigos. Você sofreu, né, consequências com o apagão gerado pela CrowdStrike? Aliás, você sabe como se proteger em uma situação como essa? Né? E você faz um uso ético dos dados seus e dos seus clientes? Se você quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.